Eu não estou em Brasília hoje, por isso estamos fazendo esse ensinamento à distância. Então, nós estamos estudando o Mahayana Uttara Tantra Shastra, que é um tratado de Maitreya sobre a natureza da mente de Buda. Esse ensinamento de Maitreya foi dado para a Sangha no século III, em 5 tratados. Foram cinco ensinamentos diferentes de Maitreya que foram dados, os ensinamentos de Maitreya foram compilados nesses 5 tratados. Em resposta ao pedido de Asanga de ter ensinamentos que dessem um entendimento melhor sobre a Prajnaparamita, a dificuldade que a Sangha estava tendo em compreender a Prajnaparamita. Então, isso para a gente entender o contexto em que aparecem esses ensinamentos e para poder melhor entendê-los, né? Então, a gente viu já até agora da introdução e da explicação do todo o conteúdo que o Buda Maitreya ele nos ensina, ele nos dá esse ensinamento que é o ensinamento último, por assim dizer, o ensinamento mais profundo. Ele o distribui em 7 pontos fundamentais, pontos diamantinos, pontos indestrutíveis, pontos imutáveis, né? São 7 pontos fundamentais, por assim dizer. E o primeiro deles é Buda, que é o que a gente está vendo agora. Ensinamento, esse ensinamento, Buda. Isso é para nós, assim, que estamos também tentando compreender a Prajnaparamita, é fundamental que a gente tenha clareza sobre o significado dos termos e o significado de e a compreensão, né? O que que é, do que ele fala primeiro de tudo é Buda. Ele diz, Buda é a origem é Buda. Então Buda é o primeiro, né? Então, historicamente, a gente pode entender isso porque os ensinamentos do budismo vêm a partir da experiência do Buda Shakyamuni, quando ele ainda era um bodhisattva aqui no mundo, ah, seus últimos experiências na sua vida como bodhisattva, até o momento em que ele alcança o despertar sentado embaixo da árvore Bodhi, né? O termo Bodhi significa iluminação, luz, iluminação, né? Buda também significa despertar, iluminação, tem esse sentido. Então, essa, essa ideia dessa luminosidade, ela está presente fundamentalmente, intrinsecamente, nos termos do despertar e nos termos da própria descrição de Buda. Então, é o Buda que, alcançando o despertar, ele começa a nos dar um ensinamento do Dharma. São os ensinamentos que nos ajudam a também encontrar o mesmo, seguir o caminho, e o mesmo caminho e um caminho próprio, né? Ao mesmo tempo que é o mesmo caminho, é um caminho único, né? De cada um. Mas seguir o caminho de cada um até alcançar esse mesmo despertar. Mas a gente, historicamente, esse é o sentido. Então, a origem do ensinamento é o Buda, por isso o Buda está na origem. Mas não é só isso, tem muito mais camadas nesse sentido de por que que Buda é primeiro. O primeiro ponto é Buda. Então, o que é Buda, né? A gente não pode ter, a gente tem que se descolar completamente da ideia
de Buda como uma pessoa, como uma pessoa de carne e osso, né? Como alguém que veio no mundo, que deu ensinamento e tudo. Se a gente associa demais a ideia de Buda à ideia do Buda Shakyamuni, né? a gente a gente pode se perder um pouco numa limitação desse conceito, né? E, e tentar e não perceber que Buda transcende a figura do Buda Shakyamuni, né? Shakyamuni, quando ele alcançou o despertar, ele passou a ser chamado de Buda, porque Buda era anterior ao Buda Shakyamuni. Esse é o ponto, né? Para nós, agora que estamos vivendo o ciclo de ensinamentos do Buda Shakyamuni, nós consideramos ele como o primeiro, porque é ele quem alcança o despertar no momento que não havia ninguém na Terra com essa capacidade, né? Ele alcança o despertar e nos dá o ensinamento. Mas acontece que antes do Buda Shakyamuni, vários outros seres também alcançaram esse mesmo despertar. E, além disso, então, além de haver uma corrente, uma sequência ininterrupta de inúmeros Budas, né? Nós temos que o Buda Shakyamuni é o quarto Buda dessa nossa era, desse nosso Kalpa, que vai ter 1000 Budas, pelos ensinamentos do próprio Buda, né? Diz que quando iniciou esse Kalpa, os deuses tiveram uma visão de 1000 lotos e eles entenderam então que esse era um kalpa em que 1000 Budas iriam aparecer. Por isso deram o nome desse kalpa de o kalpa feliz, feliz por causa da existência de 1000 Budas, e que existem kalpas onde não aparece nenhum Buda, né? Ao longo de toda a a história dos universos, né? Mas esse é um outro detalhe. O que importa é a gente ver que há uma sequência, uma cadeia de inúmeros Budas. Depois do Buda Shakyamuni, vários outros seres também alcançaram o estado de Buda, também se tornaram Budas, e eles são igualmente Budas, mas a diferença em relação ao Buda Shakyamuni é que o Buda Shakyamuni foi o primeiro deste ciclo. Então, ele é reverenciado por todos por ter sido a fonte do ensinamento. Todos os demais se tornaram Budas por causa dos ensinamentos do Buda Shakyamuni que os auxiliou, né? Então, ele tem essa posição de destaque e de reverência por ele ter sido a fonte dos ensinamentos que nós seguimos hoje, né? Nós temos ainda hoje presentes, né? Nós temos inúmeros ensinamentos do Buda Shakyamuni. É possível que alguns tenham se perdido, então não dá para a gente considerar que a gente tenha hoje todos os ensinamentos disponíveis, mas a gente tem uma imensa quantidade, um imenso volume de ensinamentos do Buda Shakyamuni que estão presentes em texto e que estão presentes em prática, porque existem seres que praticam esses ensinamentos e que, praticando esses ensinamentos, alcançaram resultados com esses ensinamentos. Então, eles têm como nos transmitir a parte prática do ensinamento, a parte viva desse ensinamento. Então, ele não é apenas letra morta, ele é um ensinamento que é experimentado, vivenciado e transmitido a partir daqueles que o vivenciam. Então, o ensinamento do Buda está vivo hoje em dia. Isso é importante. A gente está num momento desse ciclo em que a gente tem esses ensinamentos vivos e disponíveis para a gente. Todos os ensinamentos, não só dos sutras, como também dos tantras, né? Essa questão é importante, por exemplo, no século XIX,
Jamgon Khuntru estava buscando por todo o Tibete, ele mais outros mestres do movimento Rimé, eles estavam procurando em todo o Tibete os diversos ensinamentos fragmentados que não estavam presentes nas diversas tradições, nas tradições fundamentais, as grandes escolas, né? As escolas Gelupa, escola Nyingma, Shakya, a escola Kagyupa. Então, essas quatro grandes escolas e diversas outras escolas menores, é, algumas delas eram pequenas e não estavam correndo o risco de desaparecer, incluindo a nossa escola, a escola Shanpa. Então, foi o trabalho de Jamgon Khuntru e de outros grandes mestres desse movimento Rimé, que é um movimento não sectário, que percorreram o Tibete em busca de ensinamentos que eram praticados, às vezes, por uma pessoa ou por um grupinho de pessoas, para que esses ensinamentos não se perdessem. E, com isso, eles conseguiram manter, resgatar esses ensinamentos, praticar esses ensinamentos, continuar transmitindo eles e manter vivas as tradições que estavam a ponto de morrer. E em determinado momento, sobre alguns ensinamentos da linhagem, determinados ensinamentos da linhagem Shanpa, por exemplo, o Jamgon Khuntru diz: desse ensinamento eu só encontrei o texto, não tinha ninguém que o praticasse. Então, eu não recebi a transmissão de alguém que praticasse esse ensinamento. Então, esse ensinamento ele está perdido. Eu tenho o texto dele, mas o texto dele não é suficiente, né? Era preciso que tivesse alguém vivo que pudesse comentar aquele texto por ter experimentado e praticado o texto de acordo com uma linhagem de instrutor, de instruções, né? Que remonta até o próprio Buda. Tanto o Buda Shakyamuni ou o Buda Vajradhara, o Buda no seu aspecto de Sambhogakaya, que é outro grande fonte de ensinamentos. Bom, então, mas mesmo assim, tudo que a gente está falando agora aqui ainda, nós ainda estamos associando o Buda a uma pessoa. Sempre tem uma pessoa que a gente está chamando o Buda. E aqui o que Maitreya está querendo nos transmitir é que, além disso, além dessa primazia para o Buda enquanto pessoa, essa primazia de Buda, né? Por que que Buda é primeiro? É porque Buda não é uma pessoa, Buda transcende a existência humana. Buda não é um corpo, não é um ser pessoal. E é isso que a gente que é o objetivo desse ensinamento, a gente entender, afinal de contas, o que é a natureza de Buda. E aí a gente percebe que Buda não tem, como ele coloca no começo, ele diz aqui, os primeiros três pontos Vajra, né? Buda, o primeiro ponto Vajra. Ele diz: Buda é sem começo, sem meio, sem fim. Ele é plenamente autodesperto, autoexpandido na budeidade. Então, Buda é sem começo, sem meio, sem fim. Então, as pessoas, né, os Budas que vieram no mundo, nasceram no mundo, deixaram o mundo, a gente percebe um começo, um meio, um fim na sua existência. Então, quando a gente fala que Buda não tem começo, nem meio, nem fim, a gente não está falando da pessoa Buda. Se ele nasceu e se ele deixou o mundo, foi para o Paranirvana, então se esse corpo dele teve um nascimento, teve uma permanência e teve uma morte, né? Então, como que a gente fala que Buda não tem início, nem meio, nem fim? Porque nós estamos falando da mente de Buda, né? Então, Buda não é um corpo e não é uma pessoa. Buda uma, é aquilo que fundamenta a nossa mente, que está presente em toda parte, né? Que nunca foi criado. Então, quando nós pensamos no universo, nós como ocidentais temos uma visão criacionista
de que um determinado Deus anterior a tudo, ele do nada cria um universo, né? E todas as outras, as demais coisas são criadas. Existe um criador independente que cria uma outra coisa independente, né, que passa a ser controlada por ele. Essa não é a visão budista. A visão budista é de que fundamenta a partir daqui, quando ele diz Buda é sem começo, sem meio, sem fim. Então, desde sempre, né, havia Buda, né? Então, ele não é fruto, ele não é criado, ele não é fruto de uma criação. Ele sempre existiu, né? E, e sempre não existiu também, já que essa ideia de existir e não existir é uma ideia muito dualista da nossa mente, ele transcende a existência, né? Então, e com isso ele não tem um início, não existe um ponto onde a partir daqui começa Buda, não tem um ponto final, tipo, a partir daqui não existe mais Buda. Então, e nesse intervalo, então, Buda permanece, ele tem a sua existência. Não é isso. Isso não se aplica a Buda. Buda é algo que transcende esses limites de início, de meio e de fim. Dessa forma, se ele não tem esses limites temporais, ele tampouco tem limites espaciais, porque seria a mesma coisa. Se você tivesse um lugar onde não houvesse o Buda, no momento que o Buda ocupasse esse espaço, seria o início de Buda naquele lugar, ou um lugar que havia Buda, depois não há mais Buda. Não existe isso. Toda a extensão do universo, toda a extensão do espaço, né? Ou seja, além mesmo do conceito de universo, toda a extensão do espaço, toda a extensão de tempo, elas são impregnadas completamente por Buda. Ao mesmo tempo, Buda transcende o espaço e transcende o tempo, né? Então, eu peguei o espaço e o tempo dentro da nossa concepção, mas sempre dentro do conceito de que Buda transcende espaço e transcende tempo. Então, Buda é a realidade que permeia absolutamente tudo, né? Isso é que é Buda. Quando o Buda Shakyamuni alcança o despertar, o processo do despertar é um processo de eliminação dos véus que existiam na sua mente que o impediam de enxergar sua própria natureza. Sua própria natureza enquanto ser humano, certo? Quando ele consegue eliminar os últimos véus, ele consegue perceber a sua própria natureza com todo o seu esplendor, a sua clareza, sua luminosidade, sua beleza, sua alegria, felicidade, amor e compaixão e tudo, todas as qualidades, ele acorda para a sua verdadeira natureza. E ele percebe que a sua verdadeira natureza é Buda. Ela não tem começo, nem meio e nem fim. Buda é a sua verdadeira natureza. Então, o processo do despertar é um processo individual, completamente pessoal, e que nos faz com que a gente abandone a ilusão dos sonhos e dos pesadelos da ignorância e da ilusão e comecemos a, a perceber a nossa verdadeira natureza. Esse é o processo do despertar. Ele diz aqui, ele é paz, ele é a paz mesmo, plenamente autodesperto e autoexpandido na budeidade.
A gente vai ver o que que ele está querendo dizer com isso. Ele é a paz mesmo. Mas agora a gente está falando sobre esse autodesperto. Autodesperto porque o despertar não é algo que alguém possa conceder a você, é algo que você realiza, né? Dessa forma, a gente às vezes pode se sentir um pouco desvalido, né? Porque se é algo que eu tenho que fazer, ninguém pode me ajudar nisso, eu tenho que fazer isso sozinho, então é muito mais difícil, que seria bom se alguém pudesse me conceder isso. Um Deus pudesse chegar e me bater com a varinha de condão e pronto, eu despertasse, né? Pelo contrário, né? A maior felicidade que a gente pode ter é de que o despertar ele não é concedido por ninguém, porque nós não necessitamos de nada fora de nós mesmos para alcançar o despertar. O despertar, ele qualquer ser ele tem em si o potencial do despertar. Ele não precisa de conquistar isso de nenhuma forma. Não é algo que a gente tenha que adquirir, não é algo que a gente tenha que conquistar. É algo que a gente já tem inerentemente, intrinsecamente. Pelo próprio fato de nós existirmos aqui, significa que nós temos esse potencial do despertar, e esse potencial do despertar ninguém pode nos tirar, né? Então, às vezes você pode é, ter necessidade de um alimento, você tem que adquirir um alimento de fora para poder ingerir, saciar sua fome. Mas com o despertar não é assim. O despertar não é algo que você adquire fora, é algo que você já tem. Então, se você não tiver nada completamente é, desvalido de tudo, não possui casa, não tem roupas, não tem mesmo comida, não tem nada, mas você tá vivo, então você tem o potencial de despertar, né? Também, se você está morto, você ainda tem o potencial de despertar, porque o despertar também é possível de acontecer no momento da morte, no momento e nos momentos logo depois da morte. Ainda é possível se alcançar o despertar se você conseguiu treinar a sua mente, né? Então, ele é plenamente autodesperto e autoexpandido na budeidade. Ou seja, ele alcançando o despertar, ele desabrochou esse despertar e teve a plena compreensão de o significado do despertar e a plena visão direta de todas as coisas, né? A compreensão de todas as coisas, o conhecimento que esse despertar nos dá, né? Em seguida, o texto diz: tendo alcançado esse estado, ele mostra o indestrutível e permanente caminho de modo que aqueles que não tiveram realizado possam realizá-lo. Então, assim que o Buda alcança o despertar, ele mostra, ele ensina. É interessante como ele fala, né? Como é que ele fala? Ele não fala o Buda ensina o caminho do despertar. Ele fala, ele mostra o caminho do despertar. Esse método de ensino do Buda, né? É interessante. Ele demonstra e ele mostra, ele nos aponta, né, dentro de nós mesmos, qual o caminho que nós devemos seguir para alcançar o despertar. Mas ele não vai conceder isso para a gente. Ele só, como que o Buda nos ajuda? Ele nos ajuda apontando para a gente que dentro da gente, dentro dos nossos processos mentais, qual o caminho que a gente deve saber, o que que a gente deve abandonar, o que que a gente deve cultivar, de que forma a gente deve praticar para poder alcançar essa mesmo despertar que ele alcançou. Então, ele está sempre mostrando esse caminho permanente, que esse caminho já existe em nós, né?
ele só precisa ser trilhado por nós. Esse é um outro ponto, né? O caminho do despertar está presente em nós. Veja bem, nós temos a mente de Buda é a nossa verdadeira natureza. Nós estamos enceguecidos pela ignorância. A ignorância faz com que a gente não enxergue a nossa própria natureza, a nossa verdadeira natureza. Então, a própria ignorância, que é aquilo que esconde de nós a nossa verdadeira natureza, a remoção dela é um processo pelo qual a gente alcança, eliminando essa ignorância, a gente alcança a nossa verdadeira natureza. Então, essa própria ignorância, ela nos dá, seguindo o caminho contrário desses véus, o caminho de remoção desses véus nos leva até o despertar. Então, esse caminho ele está dentro de nós mesmos, né? É só a gente ir desfazendo as nossas ilusões, as nossas ideias equivocadas, as nossas ideias falsas e seguindo por esse processo até a gente alcançar a eliminação de todos esses obscurecimentos, né? Desses véus, nos véus mais grosseiros, a gente chama são os véus do karma. As nossas ações movidas pelo nosso ego, centradas no nosso ego, elas formam um véu muito grosseiro que nos impede de ver nossa própria natureza, que a gente chama de um véu do karma, né? O que que é esse karma, esse véu do karma na nossa mente? A gente pensa na ação, a gente tem a ação que nós fazemos, ela é exterior, né? Entre aspas. Nós vemos as consequências dessa ação, o sofrimento que nós vivemos no mundo em consequência das ações que nós fizemos, ou até as facilidades que a gente encontrou no mundo, consequência das boas ações que nós fizemos. Isso é a forma mais grosseira desse véu grosseiro, né? O que a gente está falando desse véu grosseiro é aquilo que tem dentro da nossa mente. Essas ações fazem com que a nossa mente se habitue a repetir ações que causam sofrimento, ou talvez, né, ou outras ações que podem até trazer alguma felicidade, mas em geral o grande problema são as ações que causam sofrimento. Então, esse véu imenso de hábitos mentais que produzem o sofrimento impedem a gente da gente ver a nossa verdadeira natureza, porque eles reforçam continuamente que a nossa identidade é o nosso ego. Então, quanto mais a gente está estacionado dentro deste véu kármico, mais reforça a ideia que nós temos de que somos um eu e que esse eu, então, está sofrendo essa ou essa consequência de suas ações anteriores, etc. E nós estamos completamente capturados pela imagem de que nós somos um personagem e que a gente está desempenhando a função desse personagem aqui no mundo e não vamos além desse personagem. Então, nós estamos completamente limitados com a imagem que nós temos de nós mesmos, com nome, família, profissão, sexo, gostos e todas as demais coisas, que são aquelas coisas que fazem com que a gente se identifique, né? Pois é, então tudo isso, as coisas que a gente se identifica, são a grande armadilha em que a gente está preso e que faz com que a gente tenha essa existência limitada e sofrida, né? Isso faz parte do véu kármico. Quando a gente, compreendendo sobre as consequências, né, de sofrimento das nossas ações e consegue abandonar as ações que produzem sofrimento, parar de realizar ações que produzem sofrimento, interromper essa cadeia kármica que começa na nossa mente, nos nossos hábitos, nas nossas tendências, né? E a gente, ao mesmo tempo, desenvolve ações que fazem com que a gente produza
experiências de felicidade, fazendo ações benéficas que auxiliam os outros, né? Que protejam a vida dos outros seres. Todas a gente deixa de fazer o mal, a gente começa a praticar mais o bem. Isso faz com que a gente substitua essas tendências kármicas de que nos aprisionam na ideia do eu e comecem a produzir dentro da nossa mente tendências mentais que nos libertem dessa prisão do nosso eu e façam com que a gente tenha uma visão mais ampla da nossa verdadeira natureza. Aí então a gente começa a perceber que nós somos muito mais do que aquilo que nós achamos que somos, daquilo que nós nos convencemos durante toda a nossa vida que nós somos. A gente começa a perceber que o nosso potencial é muito maior e que a nossa verdadeira natureza transcende esse personagem pequeno e limitado que é o nosso eu, certo? Fora desses véus ligados ao karma, a gente tem os véus emocionais, que são relacionados com as. Eu estou falando aqui, nesse momento, é o caminho que vai levar ao despertar. Então, a gente precisa atravessar esse mar das nossas tendências kármicas, de ações kármicas, e interromper as ações negativas, fazer o máximo de ações positivas que vão nos ajudar no caminho e avançar até o ponto de perceber as nossas emoções perturbadoras, que são aquelas emoções que aquelas emoções clássicas que a gente fala no budismo das emoções perturbadoras, que são o desejo, apego, o ódio, a aversão, o ciúme, inveja, o orgulho, vaidade e a ignorância, estupidez e ignorância. Essas são as 5 emoções do são negativas, são perturbadoras, né? Os 5 sofrimentos, as 5 paixões, né? Porque são experiências, são fenômenos mentais que nos produzem intenso sofrimento. Então, esses 5 grandes sofrimentos, né, eles são os que produzem as nossas ações. Eles também estão fundamentados na ideia de um eu, porque quando eu desejo algo para mim ou para os meus, né? Aqueles que estão próximos a mim. Quando eu tenho uma aversão, eu tenho aversão porque essa pessoa ou essa situação, essa coisa, esse animal, ele coloca em risco a minha existência. Então, assim, é algo que me é desagradável e que eu quero afastar. Então, a referência é sempre eu. Aquilo que eu gosto, eu quero ter perto de mim. Aquilo que eu não gosto, eu quero afastar para ir para longe de mim, né? Quando eu olho para mim mesmo e eu vejo que eu estou desfrutando de uma situação de vantagens em relação aos outros, eu desenvolvo o orgulho e a vaidade. Quando eu percebo que os outros estão tendo coisas que eu gostaria de ter, mas que eu não tenho, então eu vou sentir ciúmes e inveja, é a outra emoção, né? E fundamentando tudo isso está a grande massa de ignorância essa ignorância é aquela o não significa o não reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Essa ignorância faz com que a gente se identifique com o nosso ego, que a gente acha que nós somos esse nosso ego. E aí, a partir daí, todo o sofrimento surge, né? Então, daí essa questão, esse ponto dessa emoção, que é a estupidez ou ignorância, né? Estupidez aqui está no sentido daquela inabilidade ou incapacidade de você exercer as suas funções mentais e você perceber a falta de verdade das coisas e você adotar ideias falsas e se convencer dessas ideias falsas, continuar repetindo elas sem questioná-las, né? Que é uma coisa que todos, absolutamente
Todos nós fazemos. A gente não pode aqui nesse momento pensar, são aquelas pessoas que têm essas, que estão iludidas com essas coisas. Não, não. Todos nós estamos assim, porque senão a gente não estaria aqui, nós já seríamos Budas, certo? Por quê? Porque são essas ideias falsas que são o último véu que nos impede de perceber a nossa verdadeira natureza. São essas ideias falsas que fazem com que a gente se equivoque e acredite que nós somos uma coisa menor do que nós somos realmente, né? Entre outras coisas. Então, além atravessar esse mar emocional, ou esse pântano emocional, a gente ainda tem encontramos com o nosso véu mental. A nossa mente funciona de uma forma dualista, em que ela dá nomes às coisas e ela não se relaciona com os fenômenos como eles são, mas da forma como ela enxerga e compreende esses fenômenos e considera que isso é a realidade. Então, desse ponto, nós vivemos presos nessa matrix que a nossa mente conceitual faz e que e que cria uma imensa camada de ilusão que nos impede de ver a realidade. A gente enxerga a realidade a partir dos conceitos que nós temos sobre as coisas. E nós não adquirimos o hábito de questionar esses conceitos. Nós engolimos esses conceitos, consideramos eles verdades e nos relacionamos com as coisas em cima desses conceitos. Só que a realidade o tempo todo está mostrando para a gente está errado. Isso faz com que a gente ainda sofra bastante por causa da nossa visão equivocada sobre as coisas. Esse esse véu emocional. Neste véu emocional, não, mental. Neste véu mental é que a gente encontra as nossas visões falsas, né? Os nossos preconceitos, né? Preconceitos não só preconceitos sociais, né? São preconceitos, por exemplo, que na Idade Média faziam com que nós achássemos que a Terra era o centro do universo, e depois mais até a Idade Média, aliás, né? E que uma grande parte, algumas pessoas sabiam que não era, mas assim, uma boa parte da humanidade pensava assim, né? E que pouco depois que o Sol era o centro do universo, né? E agora a gente coloca o centro do nosso universo e o nosso universo como se fosse o centro de toda a existência, sem perceber que existem também outros universos, né? Mas de qualquer forma, assim, são à medida, mesmo que essas várias ideias que eu citei, elas vão se ampliando mais, elas continuam sendo ainda ideias falsas. Elas são um pouco mais sutis, mas são ideias falsas, né? E são essas ideias falsas que fazem com que a gente acredite na limitação da nossa existência, acredite que a morte é o término da nossa experiência, ou que a gente acredite que após a morte a gente vai continuar como esse eu para sempre, né? A gente vai partir voando, carregado pelos anjos para um paraíso e lá a gente vai continuar a existir enquanto esse eu, né? Essas ideias falsas fazem com que a gente acredite que a gente é esse eu, né? E a gente não perceba a nossa dimensão. Estão vendo como que isso tá, vai exatamente, está falando, tá sendo, tem uma relação direta com o que Maitreya coloca como primeiro ponto. Ele fala, primeiro é Buda. Buda não tem começo, nem meio, nem fim. Buda é a verdadeira natureza. Buda é a verdadeira realidade. Ao mesmo tempo que ele está falando isso de uma forma longe, fora,
Ah, ok, entendi. Buda preenche todo o universo. Ó Buda, né? Você me salve, me faça, sabe assim? O que ele está querendo dizer é que, escuta, ei, aqui, Buda, eu estou falando é você, né? Isso é você. Entenda que você não tem começo, nem meio, nem fim. Você não está limitado a essa sua existência. A sua mente, ela é muito maior do que aquilo que você acredita que é a sua própria natureza. Não, sua própria natureza não é isso. Sua própria natureza é Buda, né? Então, esse é o ponto fundamental desse ensinamento. Porque a nossa verdadeira natureza é Buda, é por isso que existe o ensinamento do budismo. É por isso que existe o Dharma, porque o Dharma vai nos ensinar como que a gente faz para descobrir essa nossa verdadeira natureza, para encontrar a nossa verdadeira natureza. Como que a gente faz para perceber isso que as pessoas estão falando de nós, mas a gente não percebe. Então, o budismo é isso. Como é que nós vamos fazer para poder enxergar isso? Porque isso, para mim, está parecendo simplesmente uma abstração absoluta, porque a minha realidade, a minha experiência do dia a dia é que eu sinto febre, que eu sinto dor, que eu sinto fome, que eu vejo as pessoas morrendo do meu lado, eu vejo as pessoas nascendo do meu lado, e eu vejo as relações das pessoas, eu vejo o sofrimento, isso é a nossa experiência, né? Então, como é que alguém chega e diz que quer invalidar essa experiência? Não é invalidar essa experiência, é mostrar que essa experiência é o pedaço menor em que nós estamos focados. A nossa mente está aprisionada e focada nesse aspecto mais insignificante, pequeno, mínimo da nossa verdadeira experiência, da nossa verdadeira possível experiência, né? O que eu quero dizer é que nós podemos transcender essa realidade que a gente percebe, não significa apagar essa realidade. Significa simplesmente mostrar que isso a gente só está vendo um pedacinho das coisas. As coisas são muito, mas muito, infinitamente mais do que isso que a gente consegue perceber e experimentar. Então, esse é o ponto. O ensinamento do Buda não é uma alucinação, né? Nenhuma anestesia para que a gente finja que as coisas não estão acontecendo, as coisas que nós estamos vendo, experimentando. Ah, não, não, não está acontecendo, isso é uma ilusão. Não, o Buda nunca disse que as experiências que a gente está tendo aqui são uma ilusão. Isso nunca foi falado pelo Buda. O que o Buda está dizendo que é uma ilusão é a gente não perceber todas as outras, tudo, o resto que a mente de Buda consegue perceber. E a gente não percebe isso porque a gente está, essa percepção está encoberta pelo véu da ilusão que diz que só aquilo que a gente experimenta, que a gente está experimentando nesse momento, é a única realidade. Nada mais existe. Isso é a grande ilusão. Essa é a ilusão. Quebrando essa ilusão, a gente se abre, a nossa mente se abre para perceber as coisas que a gente não está percebendo, porque a gente não acredita que elas existam. Então, não é como eu falei, não é uma coisa uma forma de apagar aquilo que a realidade que a gente percebe, mas simplesmente de expandir essa realidade, de integrar nela outros aspectos que a gente não percebe porque a gente está preso por essa autoilusão. Auto no sentido de essa ilusão que nos concentra no nosso na grande heresia
na grande ideia falsa de que nós somos esse ego que a gente experimenta, né? O que o ensinamento do Buda significa que esse nosso ego não existe? Não, ele não está dizendo que esse nosso ego não existe. Ele só está dizendo que nós não somos esse ego. Esse ego é uma construção da nossa mente. Ele foi construído pela nossa mente para com uma forma de nos relacionarmos com o mundo objetivo que a gente encontra. Mas da mesma forma como ele é construído, né, ele pode ser modificado, ele pode ser reconstruído, refeito, reformado, suavizado, né? Ele não precisa ser tão estúpido e grosseiro como nós costumamos ser, né? Nós podemos nos refinar e ser pessoas mais agradáveis, sem deixar de ser quem nós somos, porque nós não somos esse ego. Esse ego é a forma que nós escolhemos, é o personagem que nós escolhemos para nos relacionar no mundo. A gente construiu ele ao longo do tempo, através das fantasias dos nossos pais e dos nossos avós, que nós fomos incorporando e fomos. Então, a nossa mente foi construindo a sua identificação com aquilo que eles achavam que nós somos e seríamos, né? Então, a partir de tudo isso e das nossas próprias experiências e o que o mundo foi dizendo para a gente ao longo desse tempo. A gente foi construindo uma imagem de nós mesmos. Mas percebe, isso é uma imagem que ela reflete um, ela fala muito mais de quem nos projetou, de quem nos vendeu essa imagem, do que sobre nós mesmos, né? Ela fala muito sobre nós mesmos porque nós agimos no mundo e as pessoas reagem a nós, na nossa ação no mundo, e no que elas reagem a nós, elas estão dizendo para a gente: olha como você está sendo, olha como você é assim, olha como você é assim. Isso faz com que a gente vá criando essa imagem a partir daquilo que o mundo nos diz. Claro que o mundo nos diz a partir daquilo que nós fazemos, né? Também nós fazemos no mundo a partir daquilo que o mundo nos disse. Muitas vezes é difícil a gente saber quem foi que começou esse processo, né? Se fui eu que me mostrei para o mundo e o mundo me mostrou para mim, ou se foi o mundo que disse para mim que eu devia ser uma coisa e eu aceitei aquilo e comecei a ser porque todo mundo está dizendo que eu era, né? Não importa quem começou ou o que que é. O que importa é que esse é um personagem, esse é o ego, é uma forma de agir no mundo que é criada por nós, mas não é a nossa verdadeira natureza. Então, a nossa verdadeira essência é uma forma da gente se expressar. E se essa forma de nós nos expressarmos no mundo, ela produz sofrimento para os outros, produz sofrimento para a gente, então, a gente pode modificar essa, a gente deve, precisa modificar essa forma de existência, porque essa forma está sendo nociva, né? Então, esse é o trabalho de todos os grandes santos, os grandes mestres que se tornaram Budas ou que se tornaram grandes bodhisattvas. Eles, ao mesmo tempo que eles se desidentificaram esse, com o ego que eles tinham, eles também foram modificando esse ego, foram modificando suas ações e foram se ajustando a um tipo de funcionamento que não produzisse sofrimento e que ajudasse os outros. Então, a gente tem exemplos de grandes bodhisattvas e arhats, né? Tanto do budismo mais próximo como do budismo mais original. A gente tem, por exemplo, o Angulimala, que era um assassino, tinha matado quase 1.000 pessoas, né? Mas ele foi recebido pelo Buda, recebeu o ensinamento do Buda,
e se transformou, ele mudou completamente a sua maneira de agir, né? E passou a ser um grande ser que passou a ajudar os outros, né? Ele, a partir daí, ele dedicou a sua vida a ajudar as pessoas a nascerem, né? Ajudar as mulheres que estavam com dificuldades na hora do parto. Ele mesmo depois de abandonado o seu corpo, ele continua agindo sempre, ele é chamado, né, como nos momentos em que as mulheres têm dificuldade no parto, elas pedem para que Angulimala venha para poder ajudá-las a ter seus filhos, né? Ou seja, ele modificou completamente sua forma de agir. O Milarepa também, que foi responsável pela morte de muitas pessoas com tempestades, etc. E ele abandonou completamente as suas ações de magia negra, que ele estava se empenhando em fazer, e se dedicou ao Dharma e passou a ser ajudar uma quantidade incomensurável de seres. Ele se tornou um Buda vivo, né? Ele alcançou o despertar, Milarepa, né? Então, isso mostra o quê? Que o nosso personagem, ele é flexível, ele é maleável, ele pode ser aquilo que nos identifica, não nos identifica, identifica o personagem que nós criamos. Mas isso não somos nós. É importante a gente fazer esse descolamento, né? E não é tão difícil da gente fazer esse descolamento, porque muitas vezes a gente percebe que nós vamos agir de uma determinada forma porque a gente está num determinado contexto, com determinadas pessoas, então a gente mostra uma imagem. Num outro contexto, com outras pessoas, a gente mostra uma imagem. A forma como nós nos relacionamos com os nossos pais é uma. A forma como nós nos relacionamos com os nossos amigos é outra. A forma como nós nos relacionamos com no nosso trabalho, com os nossos colegas de trabalho é outra. Com o nosso chefe é outra, sabe? Com as pessoas que nós encontramos na rua, no dia a dia, é outra. Então, se nós olharmos muito bem para quem é o personagem, a gente vai ver que cada uma dessas situações existe um personagemzinho uma roupa que a gente veste, né? Uma roupa mental que a gente veste. Então, a gente age assim, a nossa voz é de um determinado jeito, as nossas ideias são de um determinado jeito, a gente faz expressões bravas, então expressões sorridentes. Quando a gente vê uma criancinha na rua e a gente vai brincar com a criancinha, a gente fala com uma voz diferente, a gente faz um monte de mímicas para fazer a criancinha rir e etc. A gente oferece alguma coisa, é de novo um outro personagem que aparece, né? O palhacinho ali para a criança poder fazer a criança sorrir. A forma como a gente fala com os nossos animais de estimação é outra completamente diferente. Qual desses é o nosso eu verdadeiro? Entende? Todos esses são eus que fazem parte do nosso guarda-roupa de eus, né? Que nós criamos. Mas, assim, eles são adequados para o contexto onde eles estão presentes. Imagina se eu vou conversar com o meu chefe da mesma forma como eu falo com o meu bichinho de estimação. Isso é totalmente inadequado. Ou da forma como eu falo com os meus pais. Isso vai ser totalmente inadequado. Se eu falar com o meu chefe da forma como eu falo com os meus pais, meu chefe vai dizer: espera aí, eu não sou seu pai, eu sou seu chefe. Ele vai colocar o limite da coisa, porque é inadequado. Então, eu vou usar uma forma adequada, um personagem adequado para cada situação. E a gente tem esse guarda-roupa de personagens, né? Que a gente vai utilizando e mas a gente acha que existe um eu, né? A gente se identifica com um eu que seria aquele que ninguém vê, que só eu vejo mesmo, né? E que vai vestindo todas essas roupas, né? Mas o que a gente está querendo ver aqui é que até esse eu, que é a imagem última que nós temos de nós mesmos, ele também é uma criação, ele também é um personagem. E se a gente fizer a mesma análise dele, a gente vai ver que ele não tem consistência.
que ele é uma decisão tomada por nós de vou ser assim, vou fazer assim e etc. Ele é um acordo, não só um acordo social, mas um acordo de mim comigo mesmo. Eu vou, eu vou, eu vou me ver então dessa forma, né? Mas também é uma forma limitada e a gente, o que o budismo nos propõe é que a gente busque transcender também essa autoimagem. E no processo de buscar transcender essa autoimagem, enquanto a gente não alcançar o despertar, mas se a gente já começa a perceber que nós não somos esse ego, que nós somos um pouco mais do que esse ego, ao mesmo tempo vai se construindo um novo super, hiper, trans, ultra ego, né? Um ego mais sutil, né? Aí a gente se identifica com esse novo ego, e fala não, eu não sou aquele personagem, tudo. Na verdade, eu sou essa coisa gigante aqui, incrível, maravilhosa e tal. Mas como a gente ainda não alcançou o despertar, isso também é uma outra imagem que a gente faz de nós mesmos e com a qual a gente se identifica. E isso vai ser mais adiante no caminho. A gente começou a seguir as terras dos bodhisattvas, estamos avançando no caminho do despertar, chegando, desfazendo os véus da ilusão, nos aproximando de ter uma experiência mais direta e real de que é a nossa própria natureza. À medida que a gente vai avançando nesse caminho, esse nosso eu ele vai se sutilizando, mas ele sempre vai estar existindo, porque como nós não alcançamos o despertar, quando nós olhamos para nós mesmos, nós enxergamos esse eu mais sutil, né? No momento que a gente alcança o despertar, todas essas ilusões, essas ideias falsas, elas são absolutamente todas removidas. Aí, nesse momento, esse eu desaparece completamente, né? E aí nós encontramos a nossa verdadeira natureza. E a nossa verdadeira natureza, ela vai manifestar um eu naturalmente, ou vários múltiplos eus, da mesma forma, quando a gente precisar se relacionar no mundo. É, o Buda não tinha eu? Sim, o Buda tinha eu, ele tinha vários eus, né? Quando ele ensinava para as pessoas, ele escolhia de que forma que ele ia ensinar, o que ele ia fazer, como que ele ia falar com as pessoas para fazer, para ajudar aquela pessoa a seguir o seu caminho, se desembaraçar dos seus equívocos e alcançar também o despertar. Então, para cada pessoa, o Buda apresenta um eu diferente, adequado para poder transmitir o ensinamento para cada pessoa, né? E esse eu é algo que ele é um instrumento que ele utiliza, né? Ele não precisa de se ancorar nesse eu para dizer, eu existo, então, né? Eu existo porque eu gosto de música assim, eu gosto da cor vermelha, então eu sou desse país, torço para aquele time, então, então eu tenho opinião, eu tenho existência, eu tenho um gosto, né? Ele não precisa de nada disso. Ele utiliza um eu adequado, dá o ensinamento, e pronto. A pessoa vai embora, aquele eu fica ali guardado. Se ele encontrar a pessoa de novo, pode ser que ele utilize o mesmo eu, ou pode ser que ele utilize um outro eu. Depende de como tiver a situação daquela pessoa. Ele vai utilizar o instrumento mais adequado para poder se comunicar com aquela pessoa. Então, o eu é um instrumento, uma forma que a gente tem de comunicação com o mundo. Como o Buda
se comunica com as pessoas no sentido de querer ajudar as pessoas a saírem do samsara e do sofrimento e seguir o caminho para o despertar, o eu deles vai ter, o eu que o Buda vai manifestar vai ter aquela aparência sempre sublime. Como nós nos relacionamos com as pessoas identificados com essa imagem que a gente tem do eu, e sempre buscando ter alguma vantagem nas relações com as pessoas, de querer que as coisas que nós desejamos a gente possa ter elas, né? E que ninguém tire elas da gente, e que afastar de perto da gente as coisas que nós não queremos e tudo, o nosso eu vai ser esse eu pequeno, limitado, esse pequeno monstrinho que nós somos no dia a dia, né? Que nós nos habituamos a ser. Então, que é esses pequenos monstrinhos que nós temos o dever, né? Se existe alguma coisa que a gente deve fazer no mundo para poder ajudar a humanidade, é fazer com que reprocessar esse pequeno monstrinho e transformar ele em alguém suave que realmente ajuda e que não faça mal para os outros, nem para o ambiente, nem para ninguém, né? Bom, então aqui a gente estava vendo que esse caminho indestrutível, esse caminho que é o caminho do despertar, que ele ensina para os outros. Vamos pegar mais um pedacinho aqui. A Maitreya continua no texto da seguinte maneira: brandindo a suprema espada e o Vajra, né, o diamante, o raio, né, do conhecimento e do amor compassivo, ele corta os brotos do sofrimento e destrói o muro das dúvidas com as touceiras das várias, com a floresta das várias visões adjacentes. Eu me prosterno para o Buda. Então, com essa espada do conhecimento, a gente vê aqui num outro trecho, num comentário, deixa eu ver aqui. Deixa eu só encontrar aqui. A gente vê num comentário que o Buda ele corta com a agudeza do seu conhecimento, ele corta nome e forma, e assim ele consegue fazer com que ele ajuda, de que forma ele ajuda os seres, de que forma que o Buda, a gente viu, ele mostra o caminho, sim. Como que ele faz isso? Então, o texto comenta que ele corta nome e forma, que é a origem de todo o sofrimento. Então, a gente volta para ver do que ele está falando. Quando a gente estuda os 12 elos interdependentes, que é a sequência de fenômenos mentais que vão produzir a manifestação das coisas, né? Toda aquela sequência que nos leva até o nascimento e depois do nascimento até a morte, né? Então, logo após a morte, a mente mergulha num estado de ignorância, que é o primeiro elo, a avidya, né? Esse estado de ignorância
é um estado de inconsciência. Depois surgem as formações kármicas e aparecem o segundo elo, que são as formações kármicas. As formações kármicas, a imagem de avidya é a de uma mulher cega andando em direção a um abismo, né? Ela tem um bastão, mas ela não usa o bastão. E ela caminha em direção ao abismo. Essa é a imagem que a gente tem da ignorância. A imagem das visões kármicas, das formações kármicas, é de um ceramista que está produzindo, um oleiro, né? Um ceramista que está produzindo um pote de barro. Isso é uma formação kármica. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. A terceira vem a consciência. O terceiro elemento é a consciência, é um macaquinho. O quarto elemento vem nome e forma. São duas pessoas sentadas num barco, uma diante da outra, seguindo o barco. Um, dois, três, quatro. E o quinto é o campo dos sentidos, que é uma casa com 6 janelas. Depois a gente tem a experiência do. Vamos chegar até aqui, né? Até esses 5, depois a gente vê os demais. Mas as formações kármicas são as nossas tendências mentais. Depois do estado de inconsciência total, a nossa mente ela tem a tendência de funcionar porque ela aprendeu a funcionar de um determinado jeito, ela tem a tendência a continuar funcionando desse jeito. Então, a primeira coisa, quando a nossa mente começa a funcionar de novo, depois daquele estado de inconsciência, ela vai trazer de volta seus velhos hábitos. Esses velhos hábitos, eles vão. O que, que são esses velhos hábitos? Formas de encadeamento de processos mentais, são ideias que que são a origem de alguns determinados processos mentais. Por exemplo, se você tem uma ideia de, vamos supor, uma ideia de honra, então que você não pode ser visto de uma forma, ser depreciado, porque isso ataca a sua honra. Então você reage a isso se uma pessoa fala mal de você, ou fala mal com você, ou te trata de uma forma que você não gosta e tudo, você vai e você reage porque você tem que defender a sua honra. Isso tudo vem do quê? Isso é uma formação kármica. Uma formação kármica dizendo que a gente precisa funcionar desse jeito. Sempre que acontecer uma situação assim, você tem que reagir desse jeito. Isso é uma formação kármica. E diversas outras formações kármicas existem. As formações kármicas que fazem com que a gente se identifique com o nosso ego. São formações kármicas, né? E então cada formação kármica ela produz, ou seja, ela é uma forma, né? Ela é como um vaso, né? Se o vaso é quadrado, o conteúdo vai ser quadrado. Se o vaso é redondo, o conteúdo vai ser redondo. Se o vaso é globular, o conteúdo vai ser globular. Se ele for cônico, vai ser um cone. Então, o conteúdo vai corresponder à forma desse vaso. Então, esse vaso a gente chama, são as tendências kármicas, a gente chama de formações kármicas, porque são por causa do nosso karma, ou seja, dos nossos hábitos, né? Os nossos hábitos mentais, a gente cria formas específicas de consciências. Cada formação kármica produz uma consciência. Essa consciência, ela vai ser, a partir daí, ela vai gerar, é ela quem vai gerar emoções e ações, etc. Então, as diversas formações kármicas que a gente tem, que são formas, né, produzem com a matéria da nossa mente uma multidão de consciências. Então a gente tem Kalu Rinpoche falava que
o precedente Carol Rinpoche, que a consciência não é a consciência. A consciência é como se fosse um punhado de arroz, né? Você pega com a mão um punhado de arroz, cada arrozinho desses é uma consciência. Então, é um punhado de consciências. O que a gente chama de a consciência, eu tenho consciência, ou o meu eu é a minha consciência, uma multidão de consciências pequenininhas. Cada uma está relacionada com uma formação kármica específica, ou com mais de uma, etc. Né? Então, a partir das consciências, então vem aquilo que a gente chama nome e forma. O nome e forma é aquele ponto em que você separa do seu processo mental aquilo que é interno, que você diz, isso sou eu, e aquilo que é externo, você diz, isso é o mundo, isso são os outros. Então, você tem a parte interna, que é a mente, e a parte mais externa, que é o corpo, a forma. Também essa dualidade. São duas dualidades: a dualidade do interno e do externo, e essa dualidade daquilo que é mental e daquilo que é corporal, aquilo que é físico, corporal. Né? Então, nome e forma é a mente olhando para o seu próprio corpo e fazendo, interagindo com o seu próprio corpo naquele barquinho e no meio da correnteza experimentando as experiências da vida. Estamos lá, a mente e o corpo olhando um para o outro. Como que a mente tem consciência das coisas que acontecem no mundo exterior? Porque esse corpo é uma casa com 6 janelas. Cada janela corresponde a um sentido: visão, tato, audição, olfato, paladar e o sentido mental, né? Com a visão, a gente percebe as formas e as cores, com o tato, a gente percebe as sensações táteis, com o olfato, a gente percebe os odores, com o ouvido, a gente percebe os sons, com o paladar, a gente percebe o gosto das coisas, e com o sentido mental, a gente percebe as coisas que acontecem na nossa mente. Então, esse é o sexto sentido, é o sentido. Cada sentido desses tem associado a ele uma consciência visual, uma consciência auditiva, consciência corporal, tátil, sensorial, uma consciência do paladar, e tem também uma consciência mental, que ela vê aquilo que acontece na mente. Bom, essa consciência mental, ela percebe as consciências dos outros 5 sentidos. As consciências dos sentidos veem os fenômenos, mas eles não sabem, essas consciências são mudas, não sabem falar. Elas produzem imagens desses fenômenos dentro da nossa mente. A nossa sexto sentido, que é a nossa consciência mental, ela enxerga essas imagens. Mas ou seja, ela não enxerga o fenômeno, ela enxerga a imagem que foi produzida na própria mente. E a partir dessa imagem que é produzida na mente, ela produz um discurso. Ela comenta essa imagem e ela vai dizer: isso é agradável, isso é desagradável, isso é desejável, isso não é desejável. Isso é mais uma vez, de novo, aquela pessoa falando aquela mesma coisa de novo, o tempo todo, que eu já não aguento mais. Essa conversa da mente acontece nessa sexta consciência. Né? Vou ir só até aqui, não vou expandir essa questão das consciências, não. Mas é só para a gente entender, então, que nesse processo, a partir daí, então, o que vem os outros elos, né? A partir dos fenômenos dos sentidos, a gente vai ter o que a gente chama de contato, que é quando que é representado com um casal em união sexual. É o contato do órgão do sentido com um fenômeno que ele vai perceber. Né? Isso é o contato. O contato produz uma sensação. Essa sensação é aquilo que é percebido pela nossa mente. Essa sensação é vista como uma flecha no olho. Isso é a imagem dessa sensação. Então, sensação é você ser
porque a sensação, veja bem, a sensação é dolorosa, ela é aguda, ela é única, ela vai direto no ponto, mas ela é dolorosa, né? A sensação, ela vai trazer para você uma experiência. E envolvendo-se nessa experiência, você vai desenvolver desejo ou aversão. Então, isso é como se você estivesse comendo um pote de iogurte com mel e você está se lambuzando com aquele mel. Em seguida, então, vem o desejo de querer ter aquela experiência sempre, né? E isso vem o próximo elo, que é o que a gente chama de apreensão, de avidez, que é quando mostrado como um macaquinho que está numa árvore querendo pegar uma fruta, uma maçã, um fruto que está ali naquela árvore. Então, isso é a imagem desse momento da gente, dessa avidez de querer repetir aquela experiência o tempo todo. A partir daí, a gente vem o vir a ser. E o vir a ser é o desejo de ter uma experiência no corporal, no mundo, para poder vivenciar esses desejos, né? A partir daí, então, do vir a ser, que é representado por uma mulher grávida, então vem o nascimento e a velhice, a doença e a morte. Tá, voltando para a morte. Então, quando a gente corta o nome forma, a gente está cortando atuando nessa parte da nossa mente que dá nome para as coisas. Esse aspecto da nossa mente que substitui as coisas por nomes, que produz conceitos, ela produz uma grande quantidade de sofrimento. Essa dualidade de separar as coisas entre o que é mental e o que é corpóreo, entre o que é interno e o que é externo, essa visão dualista das coisas, o que é dia, o que é noite, o que é... Entende? Essa visão dualista, ela está representada nesse elo que é chamado de nome e forma. Quando você corta esse elo, você corta todo o sofrimento que vem em seguida produzido pelo dualismo e que vem dessas são as diversas modos de funcionamento mental que vem a partir dessa visão dividida das coisas, né? Existe eu e existe o outro. Então, se isso aqui é uma coisa que eu gosto e eu estou experimentando, tudo bem. Se é um outro que está experimentando, tudo mal, sabe? Então, porque existe eu e existe outro. Se não existe nem eu e nem outro, alguém está experimentando alguma coisa, que ótimo, né? Sabe? Então, assim, não importa se sou eu ou se é o outro. Essa divisão é a divisão que produz todo o sofrimento. A gente está com o nosso tempo bem curtinho aqui, mas eu queria ter, a gente já eu revi aquilo que a gente viu no nosso último encontro de uma outra forma. E eu queria ter feito essa distinção, essa explicação maior do que é nome e forma. Em seguida, aqui com o Vajra, o Buda diz que ele destrói a muralha que são da dúvida, e com ela, destruindo a muralha da dúvida, ele destrói todas as visões errôneas, né? O que é essa muralha da dúvida? Essa muralha da dúvida é aquele potinho do oleiro, porque a muralha, as paredes, são o que condicionam a nossa existência. As paredes fazem com que a gente só consiga se movimentar em uma determinada direção. Elas nos moldam e nos condicionam, da mesma forma como as paredes de um vaso nos moldam e nos condicionam. Então, as formações kármicas que produzem, que são esse vaso, né? São essas formações kármicas, elas formam uma parede que não nos deixam perceber a nossa verdadeira natureza, porque a nossa verdadeira natureza esbarra nos modos de funcionamento da nossa mente. A partir dali, a gente não consegue ir, porque a nossa mente nos direciona sempre para agir para o outro lado. Então, com esse
é, Dorje Diamantino, né, que é compassivo do Buda, ele nos ajuda a destruir essas formações kármicas. E destruindo essas formações kármicas, a gente destrói as ideias que essas formações kármicas produzem, que são as ideias falsas, as ideias errôneas, que ele diz que ele descreve como a floresta de ideias errôneas. É como se a gente estivesse preso dentro de uma prisão e essa prisão, em volta dessa prisão, tivesse uma floresta. E assim a gente não consegue enxergar o que tem além dessa floresta. Então a gente destrói essa floresta, destrói essa prisão e a gente consegue perceber as coisas como elas verdadeiramente são. Então, esse é o ponto. Nesse ponto, a gente está atacando diretamente aqueles dois elozinhos que eu já falei, que seriam as formações kármicas e as consciências. As consciências aqui são uma outra forma de falar sobre as ideias falsas e as visões errôneas. São essas consciências. E as formações kármicas são o molde que faz a nossa mente desenvolver essas ideias falsas e errôneas. Afastado disso, a gente consegue ver as coisas como elas são. Por enquanto, como a gente não consegue ver as coisas como elas são, a gente imagina que após toda essa floresta de ideias falsas existe uma grande noite, um desconhecido, uma coisa que a gente não conhece, algo, né, povoado de monstros. Quando a gente elimina toda essa floresta dessas visões errôneas, a gente percebe a luz que existe do outro lado, que estava apagada por essa floresta de conceitos e de preconceitos que que preenchem completamente a nossa mente, que não nos deixam enxergar além, né? Além de nos sufocarem, né? Vamos dar uma parada por aqui. Eu acho que esse assunto ele é vasto e cada vez a gente pode vê-lo de uma forma um pouco mais detalhada, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode estar fazendo. Semana que vem a gente vai voltar a estar no KPG para continuar esse nosso estudo desse texto do Maitreya. Bom, vamos fazer então agora o nosso encerramento, porque a gente, 10h30, a gente começaria outra prática. Começa outra prática, né? Lama, Sim, Sabrina, eu oi. só queria agradecer, porque eu achei. Eu vou até voltar depois da gravação para anotar algumas coisas sobre esse nome e formas, né? Achei bastante rico, agradeço mesmo, foi muito bom, viu? Um abraço. Abraço. A prática de hoje vai ser prática de Tcherenzia, é isso? Alguém sabe dizer? Bom, vamos fazer a prática de Tcherenzia. Vamos fazer então a dedicatória agora, né? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os três corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.